A gente vai falar agora sobre um assunto muito importante, porque até o momento, até agora, a gente falou sobre os desafios que as empresas têm. Invariavelmente, esses desafios passam, lógico, né, pelos colaboradores. Será que os colaboradores têm um ambiente que estimulem eles a terem uma performance saudável? E, afinal de contas, o que significa ter uma performance saudável dentro desse contexto? De que forma as lideranças podem fomentar isso ainda mais? E é justamente esse o assunto do nosso próximo painel. Eu já quero apresentar os nossos participantes, os nossos convidados. Eu tenho o prazer de apresentar a Marina Sobral, que é sócia-diretora do Great Place to Work, o Bruno Leonardo, que é CEO e cofundador da WITSEED, a Gabriela Albuquerque, que é consultora em bem-estar, carreira e work-life balance, e quem vai fazer a mediação desse super bate-papo é a Aline Aride, ela que é pesquisadora em design para o bem-estar e especialista de conteúdo da Casa Firjan. Muito bom dia. Bom dia, obrigada Priscila. A gente vai dar início agora ao nosso painel de experiência do colaborador, com a participação desse time incrível aqui de especialistas para debater essa temática conosco. Mas antes de eu passar a palavra aqui para os nossos especialistas, eu queria convidá-los para participar da nossa interação no Mentimeter. O Mentimeter é uma ferramenta online que a gente vai compartilhar com vocês para a gente conseguir entender um pouquinho das percepções de vocês em relação a essa temática. Então, fiquem com o celular em mãos, eu vou compartilhar agora a minha tela para vocês conseguirem participar dessa interação conosco, tá certo? Vou compartilhar aqui. Bom, compartilhei aqui a minha tela do Mentimeter, vai aparecer para vocês. Vocês podem acessar com o celular de vocês. Então, a gente pede que vocês apontem o celular de vocês, caso tenham QR Code, leitor de QR Code, para esse código que está aparecendo na tela. Caso não tenham leitor de QR Code, prefiram acessar ou no navegador ali do próprio celular, ou até mesmo no próprio computador, vocês podem entrar nesse site www.mente.com e na sequência digitar esse código que aparece na tela, 4456835. Quem for entrando, por favor, interaja aqui conosco. Eu já estou vendo que o pessoal já está entrando aqui na nossa interação. Mandem um joinha, um coraçãozinho para a gente saber que vocês já estão por aqui, tá certo? Dá aqui alguns segundinhos para o pessoal entrar e entrem pelo aparelho que vocês preferirem. Mas pelo celular é bem melhor, porque vocês não vão ter ali a atenção dividida entre duas abas no computador, tá certo? Bom, estou vendo aqui que o pessoal está entrando, muito bem. Vão ser 3 perguntas que eu vou passar para vocês, para a gente começar aqui a nossa interação nesse painel, tá certo? Muito bom, gente. Isso aí. Vou passar agora para a primeira pergunta. Como é que vai ser o esquema? Eu vou ler a pergunta e na sequência eu vou ler as respostas e aí vocês vão poder responder e interagir aqui conosco, tá certo? Todos esses dados a gente vai tentar resgatar ao longo do painel para que a gente tenha ali o máximo de proveito para vocês também que estão aqui nos assistindo. Bom, passando agora para a primeira pergunta. Quais fatores mais influenciariam sua entrada e permanência em uma empresa? Remuneração acima do mercado, ambiente de trabalho flexível, sinergia com a equipe, sinergia com a cultura e valores da empresa, reconhecimento por desempenho ou perspectiva de crescimento. Para participar dessa interação, vocês vão arrastar a bolinha para a posição desejada. Quanto mais à direita, mais os níveis de influência. Quanto mais à esquerda, mais baixos são os níveis de influência. E vocês podem ir dosando como se fosse um termômetro, tá certo? Vamos esperar aqui um tempinho para o pessoal ingressar e participar conosco. Estou vendo que o pessoal já está interagindo. Ambiente de trabalho flexível está aqui na dianteira. Muito bem. Sinergia com a cultura e valores da empresa também está tendo uma boa pontuação aqui de vocês. Perspectiva de crescimento. Muito bacana, pessoal. Muito bom saber que todos estão interagindo aqui e trazendo as suas considerações. Até o momento a gente está com sinergia com a equipe e perspectiva de crescimento, ambiente de trabalho flexível como os que estão pontuando mais, né? Principalmente ali por conta, né, dessas novas modalidades de trabalho também propiciadas aqui pela pandemia, né? As empresas passaram a adotar também outras possibilidades, né, dos colaboradores trabalharem e também interagirem entre si. Muito bacana, pessoal. Agora eu vou passar para a segunda pergunta aqui da nossa enquete. Em 2021,
Quantas capacitações profissionais você fez pela sua empresa? Nenhuma. Só fiz por iniciativa própria? De 1 a 2 ou mais de 3? Respondam para a gente. E para quem está ingressando agora na nossa enquete e quiser participar, basta apontar o celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela. Caso não tenha o leitor de QR Code, só digitar esse site que está aparecendo, www.mente.com, e na sequência o código 4456835. Já estou vendo que estão chegando aqui as primeiras respostas. Pessoal, grande parte só fez por iniciativa própria, mas tem aí de 30%, né, a 17% que fez ali por iniciativa ali da empresa, né, mais de 3 capacitações, de 1 a 2. Estou vendo que os próprios colaboradores também estão se empenhando em adquirirem mais conhecimentos. Muito bom, pessoal, muito bacana aqui a interação. Tá entre 1 a 2 e só fiz por iniciativa própria. Então, a gente está vendo que algumas empresas também estão fornecendo essas capacitações, mas alguns colaboradores também estão se empenhando no seu autodesenvolvimento. Vamos lá para a nossa terceira e última pergunta. Quais ações de saúde mental você acha que as empresas poderiam oferecer? Vocês podem selecionar até 2 opções: segurança psicológica, limites de reuniões, cultura do erro ou estímulos a pausas. Façam aqui os seus palpites. Podem ser tanto ações que as empresas já executam no dia a dia, em que vocês valorizam enquanto colaboradores, quanto as ações que vocês gostariam que tivessem dentro da empresa que ainda não tem, tá certo? Estou vendo que estão chegando aqui as primeiras respostas. Segurança psicológica com 42% aqui, agora oscilando um pouquinho. Estímulos a pausas, a gente acabou de fazer uma prática de mindfulness também, né? Então a gente observa que é algo que as empresas também estão buscando e os colaboradores, para a gente conseguir focar também e até ter ali, às vezes, um momento ali para despertar a criatividade por meio de um ócio criativo, né? Então, muito bacana aqui vocês interagindo. A maior parte disse segurança psicológica, que é um dos temas que a gente vai debater aqui no nosso painel. Pessoal, chegamos aqui à nossa última pergunta da interação do Mentimeter, mas isso não significa que vocês não possam interagir conosco, né, ao longo de todo o debate. Então, por favor, enviem comentários, enviem perguntas no chat do evento, para que a gente consiga extrair ao máximo aqui do debate junto com os nossos especialistas, tá certo? Obrigada a todos aqui que participaram da nossa enquete. Eu vou parar de compartilhar aqui minha tela para a gente dar prosseguimento ao nosso painel. Bom, vamos lá, gente. Para a gente começar esse nosso debate, é importante a gente pensar aqui por que, né, o que é a experiência do colaborador e por que esse tema é tão relevante para as empresas. A gente teve 2 palestras, né, antes daqui do painel de experiência do colaborador, em que foram discutidos, né, muitos desses assuntos, foram trazidos dados também, na palestra ali com o Fórum Econômico Mundial. Também foi mencionado, né, situações para retenção e também atração desses talentos, né, junto com o bate-papo do Besserman. E a experiência do colaborador, para quem não é familiarizado com o tema, é uma temática que está ganhando muito relevo dentro das organizações, principalmente, né, por conta dessas mudanças que a gente vivenciou nos últimos 2 anos, provocadas ali pela pandemia, que mudou um pouco as relações de trabalho. Mas já era um tema que já vinha sido discutido, né, ao longo ali de várias outras décadas. E um ponto importante também para a gente pensar, a experiência do colaborador, ela mede todos os momentos de interação, percepções e sentimentos desse colaborador ao longo da empresa. Segundo uma pesquisa que foi feita pela Robert Half, 41% dos colaboradores indicaram que eles têm uma motivação de tentarem buscar ali novas oportunidades de carreira. Indicou que, após os primeiros 6 meses, 86% dos colaboradores, eles começam a avaliar se eles vão permanecer na empresa ou se eles vão sair. E entre 3 a 5 anos, eles avaliam toda a trajetória que eles percorreram ali naquela empresa, se eles tiveram perspectiva de crescimento, né, as oportunidades que surgiram dentro da organização. E agora eu queria chamar, né, para falar um pouquinho sobre essa Sobral, que é só
respondesse, né, emendasse numa pergunta, que tipos de ações as empresas, né, e as lideranças podem tomar para estimular a atração e a retenção? Olá para todo mundo, bom dia aí para todo mundo. Bom, eu sou a Marina Sobral, hoje eu estou aqui como responsável pelo Great Place to Work Rio de Janeiro e Espírito Santo, junto com o meu sócio, o Iago. E vim contar um pouco para vocês o que a gente tem aprendido, né, nesse último tempo sobre as relações de trabalho, principalmente como as pessoas têm se sentido aí em relação a esse tema. Eu acredito que nada, né, tenha mudado quanto as questões de profissionais, né, de trabalho, de formato de trabalho, de valores em termos do que a gente quer no trabalho, né. Acho que a gente viu um pouquinho aí a prévia das pessoas respondendo o que elas estão valorizando mais, né? Talvez se a gente fizesse essa mesma pergunta 2 anos atrás, seria outra coisa, né? Então, isso está mudando com uma certa frequência, então a gente está correndo atrás para acompanhar todas essas tendências, né? A gente fez um relatório de tendências em outubro, em parceria com a Bind, que é uma empresa aí de mobilidade. E a ideia é que a gente entendesse como é que está a perspectiva das empresas e das pessoas sobre esses novos formatos de trabalho, tá? Esse relatório está disponível no site do Great Place to Work. Para quem não conhece o Great Place to Work, né, nós somos uma consultoria global que tem aí o objetivo de transformar os ambientes de trabalho em Great Places to Work, entendendo que assim a gente constrói uma sociedade melhor, tá? Então, a gente fez essa pesquisa, depois vocês podem acessar o nosso site e conhecer mais no detalhe, né? Aqui eu vou ser mais breve na minha apresentação, mas uma das coisas que a gente perguntou é como é que está sendo aqui o formato de trabalho nesse momento, e o que vocês gostariam que fosse, né, daqui para frente, né? E o que a empresa de vocês já definiu sobre como que vai funcionar aí o formato no próximo ano, né, ou a partir de agora. E aí o que a gente viu de resultado, né? O modelo híbrido está reinando em todos os aspectos. Então, as pessoas, elas estão, a maioria já no modelo híbrido, elas preferem o modelo híbrido, né, e dos respondentes das empresas que já definiram o modelo de trabalho, mais de 75% vão adotar aí o regime híbrido de trabalho, né? E por quê? A ideia, né, quando as pessoas falam um pouco sobre as vantagens disso, é poder aproveitar o melhor dos dois mundos, né, dos dois formatos. Então, por um lado, se eu tenho um modelo híbrido, eu posso trabalhar de qualquer lugar, né? Eu tenho um pouco mais de flexibilidade em relação a isso, eu posso acompanhar as atividades em casa, seja com filhos, seja sem filhos, né? Eu posso trabalhar de outros lugares, e ao mesmo tempo o presencial proporciona aí um encontro entre as pessoas, né? Um lugar dedicado para o trabalho que não se confunda com a minha vida pessoal. Então, esse formato é o que está sendo aí mais cogitado, né, e mais preferido mesmo pelas pessoas, tá? E aí, outra coisa que a gente procurou entender um pouco né, que formatos são esses? Porque quando a gente fala de modelo híbrido, a gente tem muitas possibilidades de modelo híbrido, né? A gente tem uma possibilidade que é dias fixos, né, divididos aí por áreas, então um revezamento mesmo, né? Algumas empresas já têm um sistema de aplicativos, né, que você reserva o lugar e aí estão trabalhando também com espaços reduzidos de trabalho, né, onde o escritório não comporta mais 100% dos funcionários, né, comporta uma parte, então você tem que reservar esse lugar. E a gente também tem algumas empresas que estão deixando totalmente ao critério do colaborador. O escritório está aqui, ele está aberto, ele está funcionando. Você escolhe se você quer vir ou se você quer ficar de casa, né? O que a gente vem sugerindo para as empresas né, independentemente aí do modelo que vocês entendam como mais interessante, pergunte para as pessoas. Pergunte para as pessoas o quanto ela tem condição de fazer aí uma rotina híbrida, como que ela preferiria que esse híbrido funcionasse, né? Porque a gente não pode ignorar aí as realidades de cada um, né?
E acho que um outro ponto importante é que quando a gente fala sobre ter essa opção, né, de híbrido e presencial, a gente já está fazendo um recorte, né, de grupos de trabalho, né, de profissões e de cargos e de áreas que têm essa opção ainda, né, de ficar em casa, porque muitos setores, né, indústria, linha de frente, saúde, varejo, não tiveram essa opção e provavelmente nem vão ter, né? Então, a gente já está falando de um grupo reduzido aí, né, de pessoas, e para quem tem essas possibilidades é sempre importante escutar, né, o colaborador e entender aí quais formatos se encaixam melhor, né? Então, trazer ele para parte da solução. Um outro ponto que a gente observou, né, é a importância também de justificar, quando uma vez, né, batido o martelo, definido, né, vai funcionar assim, vai funcionar assado. Por quê? Por que a gente quer ter um modelo de trabalho híbrido? Por que a gente quer ter momentos presenciais e momentos em casa? Isso vai fazer muita diferença também para as pessoas, e isso também vai depender de cada cultura e cada organização, né? Então, qual história que a gente vai contar para as pessoas sobre por que a gente escolheu um modelo ou outro? Tá. Um outro ponto é que nessa pesquisa a gente identificou também que muitas pessoas mudaram de residência mesmo, né? Então mudaram de casa, foram morar no interior, foram morar em cidades mais remotas. Então como é que é voltar também para um trabalho presencial em empresas onde isso aconteceu? Então, de novo, perguntar para as pessoas, né, parar para ouvir as pessoas é sempre o melhor caminho, né? Mesmo que sejam com algumas opções pré-definidas, né? Mas é importante entender e conhecer a realidade aí dos nossos colaboradores, né? E aí, falando um pouquinho de atração e retenção, né? A gente tem aí um desafio que agora a gente está competindo não só com as empresas que trabalham no mesmo lugar que a gente, né? Na mesma região, na mesma cidade, mas a gente está competindo com empresas do mundo todo para trazer essas pessoas. Porque a possibilidade de trabalhar remotamente cresceu exponencialmente nesse período. Então, hoje a mesma pessoa que está aplicando para uma vaga na empresa pode estar aplicando para uma vaga nos Estados Unidos para receber em dólar. Então, como é que a gente faz esse recrutamento, como é que a gente faz essa atração nessa nova realidade, né? Então, acho que ainda mais a importância das empresas olharem aí para as necessidades dos colaboradores, entenderem o que elas precisam se adaptar para serem mais atrativas. E pensar também que elas têm esse universo de pessoas para contratar, né? Então, se antes eu olhava só para pessoas que morassem na mesma cidade que eu, né, que é a minha empresa, eu posso expandir também essa contratação. E aí vem outros desafios aí, que é entender como é que funcionam culturas de outros lugares, né, de outras cidades, de outros estados, o horário de trabalho, né, será que esse horário corporativo faz sentido ainda, né, esse horário comercial, será que não está na hora também da gente repensar aí, né, os horários de trabalho, ter mais flexibilidade nisso, né, então tudo isso aparece como pontos novos, né. E aí, trazendo um pouco da realidade dos benefícios que essas empresas também começaram a rever com esses novos formatos. Então, será que faz sentido ainda eu oferecer um vale transporte? Ou será que faz mais sentido eu oferecer, né, um aplicativo de carona compartilhada? Ou um aplicativo combustível, né, um vale combustível em vez de vale transporte? Ou será que entre vale alimentação e vale refeição, será que eu não invisto mais no vale alimentação do que no vale refeição, pensando que as pessoas estão cozinhando mais em casa? Muitas empresas também, né, por essa pesquisa a gente entendeu que revisaram alguns benefícios, então tanto vaga de estacionamento, né, auxílio combustível, fretado, enfim, outros benefícios que elas ofereciam, para se adaptarem também a essa nova realidade, né? E cresce também aí a intensidade de benefícios flexíveis, que acho que muita gente já ouviu falar, né? Algumas empresas chamam de Beneflex, hoje tem várias companhias que oferecem, né, essa possibilidade.
o que costuma ser o benefício flexível, né? É como se você dedicasse um valor para que as pessoas escolhessem quais benefícios elas preferem ter. Né, isso pode ser através de pontuação, né, então você recebe um conjunto de pontos e você vai distribuir aí nas coisas que fazem mais sentido para você. Então, a questão da customização ganhou muito espaço, né, nesse formato. Então, quanto mais flexibilidade, né, possibilidade da pessoa escolher como fazer, o que trabalhar, o que ter como benefício, isso passa a ser um valor de retenção considerável, né? E aí, trazendo um pouco para vocês dos dados das melhores empresas para se trabalhar, a gente fez essa premiação em outubro, a gente premia 150 melhores empresas, né? Então, vou compartilhar com vocês, né, hoje o que elas oferecem aí, né, de benefícios de um modo geral, e também o que mantém as pessoas dentro dessas organizações, né? A gente evita falar reter, porque reter tem um movimento contrário, né? Parece que a pessoa quer sair e você tem que segurar. A gente prefere usar o manter, né? Então, o que está contribuindo para as pessoas ficarem, né, permanecerem nas organizações. Então, dentro dessas 150 melhores, para vocês terem uma ideia, a taxa de saída voluntária é de 8%. Então, ela é bem baixa, sempre quando a gente compara com os índices Brasil, a gente vê que é um resultado, uma taxa baixa de rotatividade, né? E o que a gente vê que essas empresas têm oferecido né, 83% delas oferece bolsas de estudos para graduação ou pós-graduação, 73% oferece bolsas, cursos de idiomas, 86% oferece programas de coaching, 84% programas de mentoring, 42% oferece uma verba para que a pessoa use no desenvolvimento da sua escolha. Então, sem necessariamente aquilo estar atrelado à função. E 61% dessas empresas têm universidade interna. Então, pensando em desenvolvimento, né, o que a gente tem visto é isso. A gente oferece uma verba para a pessoa aplicar ou em idiomas, né, ou em estudos, ou em capacitações que ela prefira, e também procura fazer um desenvolvimento mais direcionado, mais customizado, através de programas de coaching e mentoring. E aí, falando então dos motivos de permanência, né, das pessoas nas empresas, nas 150 melhores empresas para se trabalhar, o que a gente mede na nossa pesquisa, pessoal que está aqui esse cantinho da legenda como TI, é o índice de confiança. Então, isso é algo que perguntam bastante para o Great Place to Work, né? Então, o que a gente mede no Great Place to Work? É engajamento, é clima, é felicidade. E, no fim, o que a gente mede no Great Place to Work são as relações de confiança. É o índice de confiança que as pessoas têm em relação, né, à liderança, aos pares, à empresa. Então, tudo na nossa pesquisa é direcionado para esse TI, né, para esse Trust Index, que é o índice de confiança. E aí, o que esses dados trazem, né? A média geral da pesquisa dos funcionários das 150 melhores empresas para se trabalhar de 2021 é 90. Então, o índice de confiança dessas empresas é 90, né? Então, é um índice bastante alto. E aí, quando a gente pergunta para as pessoas, né, qual que é o principal motivo que faz você permanecer na empresa? E aí, ela tem essas opções, essas 5 opções aqui. A gente vê que a maior parte, então 45% das pessoas diz que o principal motivo para elas permanecerem é a oportunidade de crescimento. E foi interessante, né, porque quando a gente compartilhou no Mentimeter e perguntou, se eu não me engano, uma das maiores respostas estavam relacionadas à questão de desenvolvimento e crescimento, né? Então, a gente vê que está muito alinhado com o que a gente vê das melhores. E aí, o que é interessante é que se a gente olha só para esses 45%, né, só para esse grupo, o índice de confiança deles na empresa é 92, ou seja, é acima da média, né? Então, são pessoas que têm um vínculo muito forte, muito positivo com a empresa, né? Na sequência, vocês também colocaram isso no Mentimeter, a gente vê que está a qualidade de vida, né? 22% colocou qualidade de vida como a principal opção aí, motivo de permanência. E o índice de engajamento dessas pessoas, né, de confiança dessas pessoas também é maior que a média, 91, né? E em terceiro lugar,
tem as pessoas que estão por alinhamento de valores. Então, os valores da organização, eles coincidem com os meus valores pessoais. Isso, para mim, é o que faz mais sentido, esse é o meu principal motivo de permanência. E a gente vê que também é um grupo que tem um índice de confiança alto na empresa, né? Um índice de 93 acima da média. E aí, né, contrariando o que a gente via no passado, ou que até o que a gente ouve ainda em algumas empresas, né, como justificativa das pessoas não ficarem ou delas mudarem de emprego, remuneração e benefícios e a questão da estabilidade são os 2 últimos motivos de permanência das 150 melhores. E percebam que são pessoas que já estão com vínculos mais frágeis, né? Já estão com índices de confiança mais baixos na empresa que elas trabalham, né? Então, o que a gente diz é que uma pessoa que tem como principal motivo de permanência remuneração e benefícios é um vínculo que se quebra de uma forma muito mais frequente, porque ele só está olhando para aquilo, né? Então, realmente, se aparecer alguma proposta melhor de trabalho em termos financeiros, eu vou mudar, né? O meu principal vínculo com a empresa é esse. Então, geralmente são pessoas que não estão mais vendo valor em outros aspectos da empresa, e por isso que o índice de confiança é tão baixo. Pessoal, acho que era isso que eu queria compartilhar com vocês. Esse estudo que eu comentei, né, com vocês, junto com a Bind, está no nosso site, www.tw.com.br. Lá vocês encontram diversos conteúdos, né? A gente também tem um canal no YouTube onde a gente fez um webinar a partir deste tema. E, é claro, fica aqui também os meus contatos, caso vocês queiram tirar mais dúvidas e falar sobre. Obrigada, pessoal. Obrigada, Marina. Muito inspiradora a sua fala, e eu acho que você trouxe várias oportunidades, né, das empresas trabalharem, né, tanto para atração quanto, né, para manter esses talentos ali dentro da empresa, que é o termo que vocês usam. Queria só destacar alguns pontos aqui bem brevemente da sua fala, né? Primeiro, a questão da flexibilidade que apareceu em ambas as pesquisas, né? E a gente nota também essa transição, né, de um modelo focado, né, dos profissionais estarem dentro ali do ambiente de trabalho, com horários fixos, regrados, para uma procura mais por resultados, né? Um desempenho ali, uma valorização mais por resultados, né, das lideranças. Um outro ponto que você mencionou é em relação ao envolvimento desses colaboradores, né, para pensarem juntos nesses modelos de trabalho. A gente vê que na experiência do usuário a gente também faz isso, né? A gente convida o cliente para pensar junto conosco, a gente coloca ele no centro. E na experiência do colaborador também não poderia ser diferente, né? Entender o que aquele colaborador está buscando para a gente conseguir tirar ali o maior proveito dessas relações. E um outro ponto muito importante, né, quando a gente pensa em estratégia e também em vantagens competitivas que as empresas podem tirar a partir, né, da retenção desses talentos, né, a questão da fuga dos cérebros, né, que a gente trouxe também na nossa palestra anterior com o Sérgio Besserman, que foi falado, né, muito sobre isso, né, que as pequenas e médias empresas, às vezes, elas estão perdendo um pouquinho ali desses talentos para as grandes empresas ou até mesmo para outras empresas internacionais. Então, é importantíssimo a gente estar atento também a todos esses fatores para que a gente consiga ter um ambiente de trabalho acolhedor para esses colaboradores em que eles possam crescer também junto com a empresa. E em relação a iniciativas, né, para a gente manter esses colaboradores dentro da empresa, é importantíssimo também a gente falar sobre as capacitações empresariais, né? As capacitações empresariais, elas podem fazer com que o colaborador se sinta mais seguro e valorizado dentro do ambiente de trabalho. Segundo uma pesquisa que foi feita pelo LinkedIn, 70% dos profissionais entrevistados afirmaram que valorizam, né, o aprendizado, né, e o crescimento, desenvolvimento profissional ali ao longo das carreiras deles. E o aprendizado, o aperfeiçoamento profissional e também o crescimento também apareceram em 4º lugar na lista de prioridades levantadas pela consultoria Oliver Wyman. Eu queria convidar agora para debater sobre esse tema o Bruno Leonardo, que é CEO e cofundador da Witset, para ele se apresentar e também já emendar aqui na pergunta, né? Quais são os benefícios das capacitações empresariais e de que forma elas podem ser aplicadas à jornada e ao desenvolvimento dos colaboradores dentro das empresas?
Bruno, é um prazer estar com você hoje. Te passo aqui a palavra. Boa tarde, bom dia, né? Já estou quase de tarde aqui, né, pessoal? Bom dia, muito obrigado aí pelo convite. É sempre um prazer, né, falar sobre desenvolvimento de pessoas, capacitação, aprendizagem, que acho que é um dos temas mais importantes e relevantes hoje dentro do universo de negócios das empresas. Bom, gente, eu acabei de ouvir, né, a fala da Marina, vendo, né, vamos dizer assim, o que mantém, né, esse engajamento, essa atração das empresas, né, e a relação de funcionários, e também vi o resultado do Mentimeter. Gente, assim, é impressionante. Foi uma pesquisa que vocês fizeram aqui rápido, né, com todo mundo que está nos ouvindo, e aí eu anotei aqui também, né, Marina? Falei, ó, desenvolvimento de carreira, deu como um dos principais tópicos, né? A questão sobre até de você melhorar o ambiente, a cultura do erro, né? Eu vi, sim, pausas, suporte, foram pontos importantes, mas também a cultura do erro foi um ponto muito ressaltado ali, né? Ou seja, tudo isso está muito relacionado ao ambiente de aprendizagem, né? Só que, ao mesmo tempo, uma das respostas do Mentimeter mostrou para mim ali a preocupação, né? Estou vendo, talvez, pouca ação suportada, né, de desenvolvimento. Então, assim, só falando um pouco do meu comentário sobre esse resultado do Mentimeter, foi bem interessante, bem síncrono no que a gente está falando. Agora, então, assim, indo direto para a pergunta que você acabou de me fazer, assim, o benefício ele é muito claro, né? Teve uma pesquisa do Valor Econômico junto com uma universidade da Alemanha que mostrou o seguinte, né? Comprovou com dados, tá? Isso não é achismo, o que eu estou falando aqui. Então, a pesquisa publicada pelo Valor Econômico junto com uma universidade da Alemanha que capacitar funcionários aumenta, em média, 10 pontos percentuais a lealdade, a produtividade e a retenção na empresa. Então, assim, acho que se a gente for falar de benefícios do ponto de vista de capacitação, é muito claro, né? Ou seja, produtividade é direto no resultado, lealdade, a questão do ambiente de confiança, muito falado pela Marina agora, né? E também a questão de você atrair mais, reter um pouco esses talentos. Então, assim, gente, o benefício ele é muito claro. Mas eu queria mostrar para vocês agora alguns dados que mostram talvez o desafio de se conseguir chegar até esses benefícios, vamos assim dizer, né? Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui, né, esses dados que acho que podem ser aqui interessantes para a nossa reflexão, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Olha só. Teve uma pesquisa que a Gartner, uma das principais aí, consultorias e pesquisas do mundo, muito respeitadas na área de mapeamento de tendências, publicou e consultou agora, recentemente, 500 líderes de RH. Tá? E eles queriam o quê? De principais setores das empresas, avaliar as prioridades e desafios para 2022. Tá? Então, a gente já está falando agora, super sincronizado. Desafios para 2022. Vamos ver assim, quais foram essas 5 principais? Olha só. Top 5 prioridades para líderes de RH em 2022. Começa ali no 5º lugar, né? Investimento sobre diversidade e inclusão. No 4º, sobre a questão do futuro do trabalho. No 3, na preparação de atuais e novos líderes. No 2, a estrutura organizacional e gestão de mudança. E no 1, né, bem disparado ali, desenvolvimento de habilidades e competências críticas. Olha só, as prioridades de líderes de RH para o ano que vem. 59% apontaram o desenvolvimento de habilidades e competências críticas como a sua top prioridade, né, nesse ambiente. E aí, gente, só que tem um outro dado nessa mesma pesquisa que mostra a preocupação que eu estou falando, olha. E que talvez o Mentimeter pode até ter apontado isso. Ou seja, 40% desses líderes dizem que não conseguem construir soluções de desenvolvimento e habilidades com rapidez suficiente para atender às necessidades das habilidades de desenvolvimento do mercado. Então, vejam aí, por mais que seja uma prioridade, olha o desafio que se tem para frente, né? E quando a gente olha, a gente sai do momento da liderança, do RH, e olha o momento do nosso, né, dos empregados, das pessoas que estão ali no processo de desenvolvimento. Atualmente, o desenvolvimento de carreira é considerado o benefício mais importante para escolher onde se trabalhar. Pesquisa também do LinkedIn. Só que aí essa pesquisa mostra também uma outra coisa que eu quero ressaltar muito aqui, que é 74% desses empregados querem o quê? Uma aprendizagem que seja autodirigida e independente. Guarde essas duas palavras, gente. Autodirigido e independente. Talvez seja uma das grandes chaves para mudar um pouco da cultura que a gente está tendo no ambiente atualmente, né? E aí, é aquela coisa. Legal.
vocês sabem, né, gente, que na vida muitas coisas se movem por duas forças, né? Pelo desejo e pela dor, né? Aqui a gente mostra assim, o desejo. Ou seja, eu afirmo para vocês com toda certeza, trabalho há mais de 20 anos com aprendizagem, com educação corporativa e assim por diante. As pessoas gostam de se desenvolver, gostam de aprender. Se elas não fazem isso, tá, é porque talvez não tenham, né, o hábito ou o ambiente, né, adequado para isso. Tá? Bom, mas por outro lado, então eu estou mostrando esse lado do desejo. E o lado da dor? Olha só, 55% das pessoas temem ficar obsoletas. Então, assim, quando a gente olha também essa pesquisa, né, de confiança que a Elder Transformer Barometer publica anualmente, olha esse dado como, né, ele mostra qual é o nosso receio em relação a ficar obsoleto. Né? Gente, e esse receio aqui, esse dado, ele é super válido, assim, super justificável. Porque, assim, imagina que agora, talvez há uns 10, 15 anos atrás, né, a gente pensasse assim, olha, vamos ter uma carreira de 30, 35 anos, né? Eu vou me especializar, vou já começar a trabalhar para daqui a pouco me aposentar e curtir a vida. Talvez fosse um pouco do raciocínio que imperava, né, dentro do nosso ambiente. Só que, gente, pensa o seguinte, se hoje a gente passa cada vez mais como humanidade, tem uma expectativa de vida cada vez mais alta, todo mundo pode fazer essa conta. Se daqui a pouco a gente estiver vivendo, na média, 100 anos, 120 anos, isso que eu estou falando aqui é besteira? Se vocês forem ler pesquisas médicas, vocês sabem que não, como tendência, né? E aí, a partir do momento que a gente vive 100, 120 anos, a gente vai ter uma carreira de 30 anos? De 35? O que a gente vai fazer nos outros 90, gente? Então, assim, cada vez mais existe a possibilidade de múltiplas carreiras ao longo da nossa vida, de múltiplas mudanças de necessidade de habilidades ao longo da vida. E é por isso que justifica esse desafio, esse medo que a gente tem realmente de ficar obsoleto. Porque as habilidades no mundo dos negócios estão em constante evolução. Tanto que é aquele dado que eu acabei de mostrar. Os líderes falam que não conseguem desenvolver soluções rápidas o suficiente para desenvolver essas habilidades. Então, isso é um problema atual, um desafio que a gente tem para enfrentar, que é inerente não só a quem está se desenvolvendo, mas quem também cuida desse ambiente, né? Então, gente, eu acho que assim, uma das soluções para isso, eu acho que dos dois pontos de vista é implementar a questão que eu chamo da ambidestria na aprendizagem. O que quer dizer isso? Eu tenho treinamentos obrigatórios, eu tenho um monte de coisa que eu tenho que fazer e eu não consigo criar coisas novas no meu ambiente de desenvolvimento. Ok. A pergunta é, então, como conjugar, por exemplo, treinamentos obrigatórios com uma cultura de aprendizagem autodirigida e independente? Né? Ao mesmo tempo, nós, pessoas, lifelong learners, né? Ou seja, pessoas que têm que cada vez mais se preocupar com a aprendizagem contínua ao longo da vida, de continuamente estar ganhando novas habilidades. Como nós devemos pensar também nessa ambidestria da aprendizagem, sabe como? Não adianta, gente, né? A gente tem que combinar ação com inspiração. Sabe por quê? Porque se a gente fica olhando só do ponto de vista de ação, a gente fica lá executando, apagando fogo, talvez a gente esteja se tornando cada vez mais eficiente numa direção que não vai ser relevante para a gente no futuro. Se a gente fica só estudando, acumulando conhecimento, vendo tendências, a gente está só se inspirando, a gente fica desconecto e não traz resultado. Porque o que importa, no fim, é trazer resultado para a empresa e para a gente. Então, o que eu digo que nós, como lifelong learners, temos que saber o quê? Pesar essa balança dessa ambidestria, ou seja, combinar inspiração com ação. Isso talvez seja o que de fato traga resultado. E o problema é esse, é que a gente tem visto pouco resultado na prática desse processo de aprendizagem no ambiente da empresa. Então, gente, assim, vou parar aqui de compartilhar aqui esses dados, né? Mas eu queria mostrar um pouco desse desafio, desse ambiente em que a gente vive. Ou seja, o benefício ele é muito claro. Ele vai, como eu já disse, aumentar a retenção, a lealdade, o ambiente de confiança e a produtividade. A gente tem, inclusive, aqui na Witseed, dados com clientes sobre isso. Tá? A gente fez, por exemplo, um estudo com a Natura, né, no qual mostrou que os profissionais que mais se desenvolvem são aqueles que tiveram maior índice de aumento de produtividade, comprovado por dados. A gente também tem um outro estudo com outra empresa de telecomunicações que mostrou o seguinte, o grupo de profissionais que mais se desenvolve é o que tem menor taxa de turnover. Ou seja, o que pesquisas internacionais mostram
Nós, aqui no ambiente dos nossos clientes, também conseguimos demonstrar isso. Então, o benefício ele é muito claro, respondendo àquela pergunta inicial, mas passa por todo esse ambiente de desafio que a gente tem. E aí, talvez, né, assim, para até concluir aqui um pouco da minha fala, o que a gente deve fazer, gente? É uma questão de hábito, a gente precisa estimular, a gente precisa tirar. Eu quero implementar uma cultura de aprendizagem na minha empresa que seja autodirigida e independente. Eu contrato ferramentas e deixo lá as pessoas para se virarem? Não é assim, gente. Existe um movimento de inércia. Num primeiro momento, talvez tenha que ser intencional, tem que se valorizar, tem que se recompensar para você criar esse hábito. Depois que você sai dessa inércia e cria esse hábito, qual é o seu papel como líder? Seja de RH ou seja de uma área de negócio. É você dizer tudo aquilo que a pessoa precisa se desenvolver? Gente, olha só, líderes, quem é líder aqui está me ouvindo, assim, esquece isso. O nosso principal papel não é desenvolver pessoas, tá? Nós não temos que dizer a todo momento que nosso time tem que evoluir. Nosso papel, sabe qual é? É criar um ambiente que seja muito estimulado para isso. Seja a cultura do erro, permitir testes, prototipação, inovação, né? Criar, sim, suportar ferramentas e conteúdos, né, que mostrem que isso seja atraente, engajador. E, obviamente, do lado do nosso lado de aprendizes, de lifelong learners, a gente tem que ter o protagonismo, que acabou aquela história, né, de que tem que todo mundo dizer tudo aquilo que a gente tem que fazer. A gente tem que, através desse ambiente que é criado, estimular nosso protagonismo e, obviamente, ir entregando resultados, não só para a gente, como para a empresa. Então, acho que essa é a grande conexão. Pensar em soluções de aprendizagem que sejam mais amplas. Lembrando que também existe aprendizagem informal, fora das capacitações formais. Então, acho que é um pouco assim, acho que o benefício é esse, tem esses desafios, mas também tem caminhos para a gente superar esses desafios. Perfeito, Bruno. Muito obrigada aqui pela sua fala, também igualmente inspiradora. Eu acho que trouxe vários pontos para a gente pensar e refletir, né, tanto para as empresas quanto para as empresas, líderes, né, e os próprios colaboradores também. Um ponto interessante aqui da sua fala, Bruno, que eu anotei, na pesquisa que a gente fez no Mentimeter, a gente viu, né, que o pessoal tinha apontado ali perspectiva de crescimento como um dos fatores mais prioritários ali, né, dentro do que eles valorizam dentro de uma empresa. E aí é interessante a gente observar que já existe uma intenção, né? As pessoas já estão motivadas, né, de uma forma, pode ser intrínseca ou extrínseca, né? Se eles forem pensar mais sobre o ponto de vista ali da remuneração, para galgar ali novas oportunidades dentro da carreira, mas há uma motivação ali intrínseca, há uma intenção, né? Então os colaboradores, eles também querem crescer junto com a empresa, querem também se aperfeiçoar, né, se autodesenvolver. Então é importante as empresas também olharem para isso, né, para tentar criar ali condições para que eles consigam também alcançar, né, todos os seus objetivos, né, utilizando aquela força, aquela intenção que eles já têm dentro da organização. E aí me lembrou também aqueles processos, né, de reskilling ou upskilling, né, de você, no reskilling, desenvolver novas habilidades, né, fazer uma requalificação, até para o colaborador desempenhar, às vezes, novas funções que ele gostaria dentro da empresa. E o upskilling, né, que ele aprimorar conhecimentos, né, que ele já tem, né, nas áreas nas quais ele já está inserido, né. Então, ter ali um processo de reciclagem, né, o reaprendizado ali de algumas funções, principalmente eu acho que quem trabalha com tecnologia ou mapeando também as tendências, né, de mercado, né, a gente sempre tem que estar se atualizando também em relação às novas competências que são demandadas. E aí um último ponto interessante aqui é a gente pensar, né, que à medida que esse colaborador vai se desenvolvendo, né, ele também vai conseguir desempenhar aquelas funções de uma forma mais fluida. E isso pode ajudar, né, a cooperar com o estado de fluxo, que a gente vem falando também muito aqui dentro da Casa Firjan. E o estado de fluxo, além de favorecer a produtividade desses colaboradores dentro da empresa, ele também promove o aumento de bem-estar. Ele se sente bem, ele se sente como se ele não tivesse, né, passando o tempo executando aquela atividade. E eu acho que esse tema tem super a ver, né, o bem-estar com a fala aqui que a gente vai trazer da Gabi Albuquerque. Né, a gente observou também na pandemia, né, que mesmo com a maior parte dos colaboradores trabalhando remotamente, houve uma piora dos índices de saúde mental, que teve aumento de casos, às vezes de burnout, o bore-out também, que agora está
se apresentando aqui para a gente, a própria fadiga digital, motivada ali pelo alto tempo ali em tela, né, em muitas reuniões, e a FOMO também, que é o medo de ficar de fora. E uma pesquisa que foi feita também pela Robert Half disse que 53% dos colaboradores eles já trocaram de emprego em função de um desequilíbrio entre a qualidade de vida e o trabalho. Então, esse é um tema super importante, super relevante, que é transversal a todos esses assuntos que a gente vem discutindo aqui. Queria convidar agora a Gabi Albuquerque, que é consultora em carreira, bem-estar e work-life balance, para se apresentar e já emendando também na pergunta, que tipos de ações as lideranças e os próprios colaboradores podem fazer dentro da empresa para aumentar o bem-estar e também equilibrar a vida pessoal com a vida profissional. Gabi, é um prazer estar com você hoje e te passo aqui agora a fala. Obrigada, Aline. Bom dia a todo mundo. É um assunto realmente importante. Eu sou Gabi Albuquerque, eu sou jornalista, trabalhei com comunicação há muito tempo, exclusivamente, e fui a minha própria cobaia. Lá em 2013, o assunto saúde mental bateu na minha porta por motivos pessoais, de ansiedade, autoexigência, workaholic. Acho que todo mundo aqui já passou por alguma situação semelhante, e a preocupação maior é essa, né? Por que a gente está passando por isso em relação ao nosso trabalho? Bom, eu queria começar ressaltando que todas as perguntas que a gente fez aqui para o Bruno, para a Marina e no painel como um todo, são perguntas pensando no outro, né? A gente está falando de algo muito importante para o ser humano, que são as relações e esse cuidado, que pode ser tratado como autocuidado, mas também o cuidado do coletivo. Uma das razões para a gente ser mais feliz, segundo pesquisas da Harvard, é justamente as conexões que a gente tem com as outras pessoas. Quanto mais profunda, quanto mais sadia é essa conexão, melhor é a nossa sensação de felicidade. E se a gente pensar também no desenvolvimento humano, né, na nossa evolução enquanto espécie, a gente percebe que a gente teve um grande salto quando a gente se reuniu em grupos e a gente começou a trocar serviços, inteligências e afetos. E daí em diante, né, a gente chegou no hoje, em termos de contexto evolutivo. Ou seja, em resumo, a gente está falando aqui em empatia e interesse no coletivo. Eu acho que esses são dois termos que a gente pode usar como guia quando se trata de saúde mental. Então, se as ações retiradas desse debate que a gente fizer aqui não forem genuínas, tem grandes chances delas acabarem ruindo em pouco tempo, né? E quando eu falo genuíno, não é um juízo de valor sobre os líderes ou as empresas. Isso não os torna egoístas e malvados quando a gente fala nesses assuntos, né? Muitas vezes os projetos voltados para a área do bem-estar, do ESG, da experiência do colaborador, eles são construídos de forma automática, pautados na demanda do mercado, ou seja, no que as revistas estão falando, ou até nos resultados de pesquisas globais, e esquece muito de olhar para o interno. A gente precisa muito ouvir o que as pessoas têm para falar. A Marina trouxe bastante isso em relação à pesquisa dela, que é ouvir o que o colaborador está procurando, o que é que as pessoas da minha organização estão em busca e o que é que elas precisam que eu desenvolva, e não simplesmente sair fazendo coisas na rodagem automática. Ou seja, para que isso aconteça, as pessoas precisam estar mais conscientes e começar a se perguntar por que eu quero fazer esse programa dentro da minha organização ou dentro do meu time, por que isso é importante. E sair um pouco do contexto do eu vou fazer isso aqui porque o RH pediu, ou eu vou fazer isso porque o tema diversidade agora está em alta e eu preciso falar mais sobre isso, né? A gente também tem essa percepção, uma coisa que o Bruno trouxe em relação ao líder do RH, é que o líder do RH ele é a pessoa que está equalizando os líderes da empresa. E se a gente pensar bem, todos os líderes são, no fundo, também um pouco RH, porque eles estão gerindo pessoas. Então, todo mundo está dentro do mesmo pacote nesse contexto, né? Então, enquanto otimista e esperançosa, e se a gente está falando aqui de futuros possíveis,
Eu acredito que quando a gente conseguir fazer com que as pessoas parem, respirem, prestem atenção, estejam mais conscientes sobre a importância dos temas que a gente tem debatido, a gente vai ter resultados mais efetivos e ações mais genuínas, né? Então, precisamos conscientizar essa liderança sem julgamento em torno da liderança. E se eu quero essa clareza, eu preciso promovê-la aqui também, né? Então, o tema bem-estar e equilíbrio são temas ainda muito novos. Até uns 5, 6 anos atrás, eles eram associados à dieta e exercício físico, mas o conceito real, segundo a OMS e as instituições médicas sérias, bem-estar é uma sensação completa de saúde física, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Então, ele leva em consideração as nossas emoções, a nossa sensação de felicidade, de segurança, leva em consideração as nossas necessidades básicas de sobrevivência sendo atendidas, ou seja, comida, casa, dinheiro, emprego, cultura, e, obviamente, com isso, cidadania, que envolve direitos e deveres. Então, antes de falar em felicidade, falando aqui no coletivo, não só dentro das organizações, eu preciso garantir que as pessoas estejam atendidas primeiro nas bases. Então, como eu vou falar sobre felicidade, mindfulness, com alguém que está precisando contar ali as moedas para poder se alimentar, ou ter moradia, ou acesso à higiene, né? Então, a prioridade em termos de estrutura social hoje em países em desenvolvimento, que é o nosso caso, é garantir primeiro esses direitos. Trazendo recorte para a questão das organizações, a gente segue essa mesma linha, só que adaptado. Uma empresa que quer promover uma palestra sobre meditação é uma ótima iniciativa, mas se essa organização tem salários muito abaixo da média, esse engajamento na meditação vai acontecer, né? Dificilmente, não por ser uma má gestão, mas porque a iniciativa vai entrar para o colaborador com uma sensação diferente, de estar empurrando aquele treinamento e não engajando. Se o caixa não é suficiente para ajustar um salário, por exemplo, é preciso haver transparência. Então, não temos caixa, a gente quer promover um ambiente positivo, esse ambiente positivo vai fazer com que a gente cresça cada vez mais, vai ajudar nosso time, a transparência, ela é genuína, ela engaja e ela conecta e traz para perto. Então, a gente precisa focar nisso enquanto organização, enquanto liderança, para que o colaborador tenha uma experiência mais saudável dentro da empresa. E dentro dessas coisas que podem atrapalhar o bem-estar do colaborador o salário baixo, a alta competitividade, a pressão, a carga horária extensiva, falta de benefício, de empatia. São vários fatores que podem atrapalhar. Não existe um único como que resolve tudo isso, mas existe uma única base que promove o bem-estar, que é eliminar ao máximo esses ruídos e aumentar os fatores de proteção, que eu explico já já o que é. E o equilíbrio, vamos tentar entender equilíbrio, porque ele tem um contexto que faz com que a gente ache que tudo vai ser perfeito quando a gente fala em equilíbrio. Entre vida pessoal e profissional, então, mais ainda, vou fechar aqui uma portinha, abrir outra portinha e vai ficar tudo bem, né? Mas equilíbrio, na verdade, se a gente pensar, é quando a gente, por exemplo, eu pego uma fatia de bolo de chocolate e aí ele tem cobertura. Eu pego, coloco essa fatia no meu prato e aí eu pego uma colherinha assim e coloco mais cobertura em cima da minha fatia, né? Quando eu faço isso, eu estou tentando equilibrar ali a proporção entre bolo e cobertura. O que é que tem nesse contexto que a gente pode entender? Não tem fórmula. Nem todo mundo vai pegar mais cobertura para o bolo. E quem pega mais cobertura não vai ser a mesma quantidade, né? Então, equilíbrio nunca é sobre partes iguais. É sobre entrelaçar as partes de forma que tenha uma fatia equivalente à sua importância. E é aí que mora a resposta do equilíbrio entre vida pessoal e profissional de cada um e que faz parte da cultura de cada empresa. O que é realmente importante e significativo na sua vida e no seu trabalho. E o importante não é urgente. É realmente o valor que você coloca naquilo que você valoriza na sua vida. Sou um pouco repetitivo, mas é por aí. Então, o que a gente precisa fazer é, antes de mais nada, ouvir o outro.
e, enquanto organização, definir bem, ter essa clareza de o que é que eu vou estabelecer como cultura aqui e entrelaçar com o que o meu colaborador está demandando, e aí sim encontrar um equilíbrio que não vai atender todo mundo perfeitamente, mas que vai deixar as coisas pelo menos um pouco mais organizadas e com a sensação melhor de rotina, né? Um dos segredos, quando a gente pensa no longo prazo, é que não se trata de tempo, mas de lugar. Existe uma pensadora americana chamada Janine Benyus. Ela fez a seguinte pergunta: como outras espécies sobreviveram e prosperaram por 10 mil gerações ou mais? O que eles fizeram foi cuidar do ninho. Cuidando do lugar onde eles vivem, eles estariam cuidando também dos seus descendentes. Então, eles não destroem o ecossistema em que eles estão inseridos e, né, ao contrário de nós, seres humanos, vão ali alargando a espécie deles. Então, nesse sentido, pensar a longo prazo é cuidar desse lugar. Porque ele vai cuidar dos filhos e dos filhos dos filhos. E dar a eles a oportunidade de respirar, de água, enfim, ter acesso à vida, né? É bem semelhante, se tratando de ser humano, com a educação e construção de família. Os pequenos, que são as crianças, com suporte emocional, incentivo, a aprendizagem com amor, eles vão ter melhores resultados e vão ser adultos seguros. As crianças que aprendem na base de ameaça, ansiedade, cobrança bruta, elas se tornam adultas inseguras. Então, os líderes, eles são um pouco como os pais, e eles precisam modelar a vulnerabilidade, o que não significa perfeição. Então, eu acho que as empresas que deixam legado são boas nisso, em respeitar os limites ecológicos e que olham para esses limites de forma positiva. Esses limites são os mesmos dos nossos espaços pessoais. Só você que vai poder dizer se você não vai conseguir ter tantas reuniões em um dia, que não aguenta mais a participação online, apesar da demanda do ambiente de trabalho ser híbrido. Muita gente está cansada do que está acontecendo digitalmente, né? Como você falou, um dos resultados aí da pandemia é a fadiga digital. Então, as pessoas que precisam começar a dar esse feedback também. E é por isso que o líder precisa modelar na vulnerabilidade, porque quem vai ter coragem de dizer as fragilidades para alguém que está sempre acertando? A gente não faz isso nem com amigo. Geralmente a gente rejeita essa pessoa, tipo, nossa, aquela pessoa é muito chata, que ela fica sempre contando vitória. Então, muitas vezes, só esse fato da gente se abrir para as conexões já é suficiente para promover o bem-estar, né? Não vai ser fácil. O papel do líder não é um papel mamão com açúcar, é um papel intenso, tem um preço. E com isso, com esse combo, o líder também precisa ter em mente o tempo todo o autocuidado. A liderança, assim como os pais humanos e os bichinhos que a gente falou em relação à evolução, ele não pode só cuidar do outro, né? Ele tem que colocar também para dentro terapia, meditação, hobbies, escapes, tudo isso é importante. E aqui entra também, para nós, líderes ou não, o que eu citei lá atrás, que são os fatores de proteção. Os fatores de proteção em saúde mental são autonomia, autoestima, bem-estar subjetivo. Bem-estar subjetivo é felicidade, e a gente chama de subjetivo porque felicidade é uma coisa muito pessoal. Eu posso estar muito feliz vivendo numa casa de 50 metros quadrados e com acesso a X coisas, e eu posso estar muito feliz vivendo numa casa de 20 metros quadrados. Então, é subjetivo porque é uma autoavaliação. Também é fator de proteção, competência emocional, afeto, apoio social, família. Então, tudo aquilo que te afasta do risco do estresse, da depressão e do burnout são fatores de proteção. Ou seja, aquela ligação à noite da pessoa que mora com você perguntando se você vai jantar, te chamando para voltar para casa, um amigo que conversa com você sobre como você está, é a sua maturidade, o seu desenvolvimento emocional e a sua autopercepção de saber quando parar e quando dá para ir mais um pouquinho. Então, tudo isso é considerado fator de proteção em termos de saúde mental. E aí eu vou resumir agora em tópicos para poder ser mais fácil a resposta para a Aline, para todo mundo que está assistindo, colocar em prática, né?
O que é que as organizações podem fazer para promover bem-estar e equilíbrio? São treinamentos para liderança em assuntos não óbvios. Eu sugiro sempre comunicação não violenta, mindfulness, autoconhecimento, inteligência emocional. Tudo isso vai implantar uma cultura mais empática, uma cultura de troca e comunicação mais suave e mais clara. Então, quando eu estou falando do digital, eu também estou falando de frases que às vezes não chegam da mesma forma que ela chegaria no presencial. Então, às vezes eu falo de uma forma no presencial para a pessoa e pelo olhar ela consegue capturar que você está sendo ok. Quando eu recebo essa mesma frase no WhatsApp, para mim pode soar como uma porrada. Então, isso precisa estar muito claro o tempo todo e é primordial hoje a gente trabalhar essa comunicação. Também ajuda palestra com psiquiatra ou psicólogo, ou os dois, para a gente conseguir perceber na gente mesmo e nos colaboradores os sinais de possíveis déficits de saúde mental. Então, será que aquele meu colaborador está com sinal de burnout? Será que não é depressão? O que é que eu posso fazer para ajudar? Quais são as dicas que eu posso dar para essa pessoa? Os valores da empresa precisam ser claros sobre esse assunto. Se eu quero prezar pelo bem-estar, eu vou promover e valorizar dentro do meu time pessoas que, além de resultados, também estão promovendo essa cultura dentro da empresa. Uma das pesquisas que a gente fez aqui no começo foi sobre limite de reunião. Isso é muito importante, bloquear calendário para não ter reunião fim de semana, evitar a reunião no pós-turno. Afinal de contas, muitas coisas podem ser resolvidas sim no outro dia. Dependendo do tamanho da organização, ter um núcleo do bem-estar lá dentro, junto com o RH, faz um efeito gigantesco. Uma empresa que tem um resultado muito positivo com isso, por exemplo, é a BASF, aqui no Brasil. Buscar os benefícios, né, que são, hoje, alimentação, a Marina falou sobre isso, a gente ter mais benefícios voltados para esse ambiente, academia, o modelo híbrido facilita para você não pegar tanto trânsito, talvez descontos em lojas, cursos de treinamento socioemocional e o desconto em loja voltada para isso, né? Produto natural, quando tiver lanche na empresa, lanche voltado para a saúde do colaborador. E quando em home office, promover esses encontros online para lazer, não só reunião. Então a gente pode pensar no colaborador que às vezes está sacando muito de vinho ou de café, ele está investindo nesse hobby, e essa pessoa pode comandar um bate-papo, uma espécie de confraria dentro da empresa, promover aula diferente, tipo aprender a fazer um prato para o Natal, uma aula de culinária, um clube de leitura, confrarias mesmo em relação a outras coisas, enfim. Esses momentos causam engajamento, agregam o grupo e a gente solta um pouco a pressão ali do digital o tempo todo para a reunião. E o colaborador pode promover bem-estar e equilíbrio nele mesmo e nos seus colegas, entendendo quais são as suas prioridades, o que é importante para ele, qual o estilo de vida que ele quer ter, o que é que faz sentido na vida dele. E essas respostas vão ajudar também a avaliar se os valores da empresa que ele está estão conectados com os dele. E se não tiver, não precisa pedir demissão, mas é um momento de realinhar. Ou buscar realinhar onde você está, ou começar a traçar um plano para você estar num lugar que esteja mais conectado. Isso vai ser positivo para todos os envolvidos. Estabelecer limites, então eu vou trabalhar até tal hora, principalmente no home office, ter esse espaço, fechar a porta, ter um ambiente separado para isso. Trocar de roupa quando terminar o trabalho pode ser importante, para que você consiga ter claramente os limites de trabalho e vida acontecendo. Fazer acordos sociais com sua família, tá sempre com clareza, sempre contando, esse ano preciso priorizar meu MBA, ou o ano que vem eu quero trocar de emprego, preciso do seu apoio, quero ser promovida, e aí eu vou precisar me dedicar um pouco mais aqui e ali, e essa conversa acontecer com mais clareza. Muito cuidado com celular e rede social, além de tomar muito tempo da gente, eu não vou estar presente nem no trabalho, nem na vida pessoal, se eu estou o tempo todo na rede. Então, a sensação de quem está fazendo reunião com a gente e a pessoa está mexendo em outras coisas é terrível, né? De rejeição. A mesma coisa na sua família. Então, evitar isso é crucial. E o autocuidado, né? Terapia,
autoconhecimento, exercício, alimentação, uma yoga, alguma coisa que vai te ajudar a centrar, sempre vai ser importante. Então, acho que o mais importante para a gente pensar em relação ao bem-estar e equilíbrio, em resumo, é isso, é sobre foco, sobre saber dizer não. Equilíbrio entre vida pessoal e profissional é sustentar diversas áreas no nosso potencial possível e não carregar diversas áreas em potencial impossível. Né? Tentar segurar todos os pratinhos ao mesmo tempo não vai dar um bom resultado, nem para o colaborador, nem para a liderança, nem para a organização. É isso, Aline, espero ter te respondido. Respondeu sim, Gabi. Obrigada pelas suas considerações, também uma fala muito instigante. Eu anotei aqui alguns pontos que me chamaram a atenção, principalmente quando você trouxe a parte do equilíbrio, né? Tem um conceito dentro da psicologia chamado equilíbrio dinâmico, né? Uma vez uma psicóloga me perguntou, me fez essa provocação, né? Quem está mais equilibrado, quem está mais seguro ali? É uma pessoa atravessando uma corda bamba numa bicicleta ou é uma pessoa parada, né, no chão, né, parada? E a resposta é a pessoa atravessando ali na corda bamba. Por quê? Porque, bem ou mal, ela consegue se controlar ali, né, se equilibrar em meio às adversidades do dia a dia. Né? Claro que isso é um conceito hipotético, tá? Mas é importante a gente pensar nisso. E quem está ali parado no chão, se tira o chão daquela pessoa, ela desequilibra totalmente. Né? Então, ela depende de fatores externos para ela se manter da forma como ela está ali. Né? Já a pessoa na corda bamba, ela vai ali se equilibrando, dando o jeito dela no meio do dia a dia. Mas claro que as empresas, né, precisam estar atentas a isso, porque as empresas são organizações vivas, compostas por organismos também vivos. E essa parte, né, esse conceito de equilíbrio dinâmico, ele também diz respeito também para a gente pensar nessas relações, estar sempre ali atento ao que os colaboradores precisam, né, dentro das empresas, para a gente ir ali adaptando, né, tem muito a ver com adaptabilidade esse conceito, para a gente ir adaptando, né, entendendo ali como eles estão respondendo e tomar decisões na direção ali mais acertada para ambos, né, tanto para a empresa quanto para os colaboradores. E um outro ponto que me chamou a atenção aqui também foi que você falou sobre, né, as necessidades básicas do ser humano serem atendidas primeiro, antes de vocês entrarem, né, das empresas entrarem, as lideranças entrarem com outras iniciativas dentro da empresa. Me chamou a atenção sobre, né, principalmente fazendo uma correlação com a pirâmide de Maslow, né, a pirâmide das necessidades humanas, em que na base a gente tem, né, necessidades de segurança, necessidades fisiológicas, depois necessidade de estima, né, necessidades sociais, né, da gente estar ali interagindo com os nossos colegas dentro do ambiente de trabalho e, por fim, a necessidade de autorrealização. E como a gente pode tentar, né, fazer um equilíbrio dinâmico entre elas para que o colaborador tenha uma experiência ali diferenciada naquela organização, para que a gente não tenha também ali a fuga desses talentos. E um último ponto também interessante dessa fala, Marina, foi em relação aos fatores de proteção, né? Os fatores de proteção me pareceram que eles podem ser tanto individuais quanto coletivos. A gente pode ter um colega, né, nos ajudando, né, na promoção do bem-estar e do equilíbrio, né, entre a vida pessoal e profissional, mas nós também, como colaboradores, também podemos estabelecer ali alguns limites na nossa rotina. Então, acho que esses pontos assim foram bem bacanas, né, de você ter trazido na sua fala. E agora, gente, a gente vai trazer algumas perguntas da plateia. Eu vou direcionando as perguntas aqui para os nossos painelistas. A gente já encerrou o chat aqui, pelo que eu estou vendo, mas a gente tem umas perguntas interessantes que vocês vão ter um tempinho aqui para responder, certo? Primeiro, tem uma pergunta aqui da Karina Araújo. Ela perguntou, e aí, Marina, eu acredito que você vai poder responder para a gente, se essa pesquisa do Great Place to Work é de uma amostra nacional. Sim, a gente aplica a pesquisa no Brasil todo, né? E aí no ranking das 150 melhores empresas para se trabalhar, a gente tem empresas do Brasil todo, de diferentes portes, segmentos, localidades, então, sim, é no nível nacional. Depois, se quiser dar uma olhadinha quem foram as premiadas no nosso site também, vocês conseguem ver, não só do ranking nacional, mas de todos os outros rankings que a gente faz hoje.
também queriam receber a apresentação. Então, para quem não estava acompanhando o nosso chat, né, imagino que os colaboradores, os nossos especialistas aqui vão poder compartilhar, né, pelo menos esses dados com vocês. E aí vocês podem mandar um e-mail para a gente no www.casafirjan@firjan.com.br, que a gente compartilha ali as informações que foram discutidas aqui ao longo do nosso debate. Uma segunda pergunta aqui da Juliana. Eu acredito que pode ser uma pergunta aqui para todos, né? Quem sentir ali a disposição de responder. Ela é dona de uma empresa pequena e ela não tem uma equipe dedicada a pensar sobre a experiência do colaborador. Ela queria saber se é necessário ter uma equipe dedicada a isso e, se sim, qual seria essa equipe e, se não, que tipos de iniciativas, preferencialmente simples, mais significativas para os colaboradores, ela poderia implementar no dia a dia. Eu vou passar aqui para o Bruno falar um pouquinho a respeito disso, só para a gente dar uma diversificada. Depois, Marina e Gabi, se vocês quiserem complementar, podem ficar à vontade. Olha, eu vou responder uma parte, acho que depois certamente, né, a Gabi e a Marina podem complementar. Eu vejo o seguinte, essa questão de tem que ter, né, uma equipe, eu diria que não, porque assim, na verdade a gente obviamente sempre ajusta, né, as nossas necessidades. Então, por exemplo, no início da WITSEED falava assim, olha, Bruno, é muito importante você ter uma equipe comercial dedicada. A gente tinha potencial de investimento para isso? Não. Hoje eu tenho, então eu consigo especializar os meus times e dar processos especialistas para cada um deles. Então, hoje eu já tenho muitas áreas que têm pessoas focadas. Sim, pessoas focadas trazem mais resultado. Mas, obviamente, gente, a gente tem que fazer o melhor que está ao nosso alcance. Então, a primeira resposta é, se sua equipe é pequena, enxuta, e você tem o desafio do investimento, de crescer essa equipe nesse momento, não. Você mesmo, então assim, você, líder, né, empreendedora, dona da sua empresa, junto com potenciais outros líderes de áreas que podem existir, tem que pensar nisso, na experiência das pessoas que estão dentro da sua empresa. E assim, iniciativas simples, certamente, acho que a primeira coisa e mais importante que já foi dito aqui é você conversar com eles, porque assim, sinceramente, o que pode ser importante para o meu time pode ser muito diferente para o seu. Então, eu vou dar só um exemplo. O meu time acha fantástico que eu compre, por exemplo, assinaturas de plataformas digitais de desenvolvimento, seja aqui do Brasil, seja de fora, para eles terem acesso. Aí você pode estar falando assim, poxa, Bruno, mas você é de uma empresa de educação digital, o pessoal já tem esse mindset. Sim, e eles adoram não só consumir nosso próprio conteúdo, mas de outros, até para ver insights, tendências, então, assim, eles ficam super felizes, e vou te falar, não é caro, sabe? Eles ficam super felizes de poder ter isso ao acesso deles. Outra coisa que eles ficam super felizes, na hora que a gente bate alguma meta, né, eu falo isso que é importante para times pequenos e times gigantes. Você tem que sempre comemorar pequenas vitórias, sempre. Senão parece que nunca você está evoluindo, né? Então, assim, a gente faz o que a gente chama de... Na pandemia foi muito difícil, mas agora a gente voltando, o que a gente chama de HH, né, interno, são os nossos rituais internos de happy hour, ou seja, a gente sempre comemora, né, aquelas pequenas vitórias para todo mundo, fala sobre algumas coisas, e aí, poxa, às vezes a alimentação, uma bebida, uma coisa interessante para todo mundo. Então, assim, são uma combinação de vários rituais e coisas que podem fazer com que essa pessoa entenda a cultura da sua empresa. Mas acho que a primeira coisa é conversar e entender o que eles mesmos valorizam, o que vocês acham que seja importante também. Acho que a conversa aberta e transparente pode trazer bastante insight para você. Bacana. Marina, gostaria de complementar aqui a fala do Bruno, respondendo aqui a pergunta da Juliana. Acho que já foi bem completa, né? Acho que ele já deu até dicas práticas do que fazer, achei bem interessante. Aqui no Great Place, a gente... acredita que, na verdade, assim, as pessoas elas já estão tendo uma experiência, né? E aí cabe a nós entendermos se é a experiência que a gente gostaria que elas tivessem, né? E isso não exige que você tenha uma equipe dedicada, né? Você pode fazer as mesmas coisas que você faz hoje, de uma forma mais especial, né? Então, por exemplo, imagino que, apesar de não ter uma equipe dedicada, quando você contrata alguém, você liga para essa pessoa dizendo que ela foi aprovada, ou até quando você, né, convida para um processo seletivo. Então, a forma como você faz isso já pode ser uma experiência mais positiva do que ela tem hoje, ou de uma experiência que a gente chama de commodity, né?
Dentro do nosso site também, se vocês quiserem dar uma olhada, a gente também organiza a experiência do colaborador através de 9 práticas culturais, né? Que vão desde esse momento aí de contratação, né? De como contratar, como receber, até como se comunicar, como falar, como escutar, né? Como agradecer, como desenvolver essas pessoas, como cuidar dessas pessoas, como celebrar. O Bruno trouxe aí, né? Uma das práticas que a gente valoriza é o celebrar. Então, são 9 práticas que a gente entende que podem guiar um pouco essa experiência do colaborador e que podem ser feitas por qualquer pessoa e podem ser as mais simples possíveis, né? Elas não precisam de grandes investimentos, elas não precisam de uma equipe dedicada. É basicamente fazer um pouco do que você acaba fazendo, ou que alguém da sua equipe acaba fazendo, mas de uma forma mais especial, né? Para gerenciar uma experiência mais positiva aí para essas pessoas. Obrigada, Marina. Eu vou passar aqui para a nossa terceira pergunta, na verdade, que eu acho que a Gabi vai conseguir contribuir conosco. Existe alguma definição de bem-estar mais ampla que você consideraria um bom respaldo para esse mindset? O conceito de bem-estar mais amplo é saúde física, mental e emocional. Né? A gente precisa pensar nessas 3 frentes. Enquanto organização, a parte da saúde física fica um pouco limitada porque eu não posso do colaborador. Então, o que eu posso fazer é estimular a pessoa com os benefícios, estimular com palestra, conversas, enfim, esse tipo de coisa. Claro que ninguém vai viver de suco verde, vai ter os momentos de happy hour com cerveja e etc., que também é saudável, né, em termos gerais, e é um espaço um pouco mais limitador. A saúde mental dentro da organização, né, esse mindset dentro ele vai acontecer com uma coisa que até responde um pouco também a pergunta anterior. Se a gente olhar para isso de uma forma humana, ser uma pessoa bacana em qualquer ambiente que você convive, né, eu vou acabar promovendo um ambiente de bem-estar dentro da empresa. Então, eu ouvir a outra pessoa, ter interesse na outra pessoa, né? Enquanto líder, eu preciso cativar em mim mesmo o interesse na outra pessoa. Eu não vou desenvolvê-las, como o Bruno falou, concordo, mas eu preciso ter interesse no outro. Ouvir, trocar, dar sugestão, enfim, promover essa conversa o tempo todo, essa conversa aberta, um espaço aberto para isso acontecer, e assim ir ampliando essa cultura. O contrário é quando um colaborador chega para mim, e eu já recebi comentários de clientes sobre isso, da pessoa ir dar feedback para a liderança de, meu filho nasceu, tem 1 ano, 1 ano e meio, preciso de um tempo maior de respeito aí para poder conviver com a criança, e a liderança não reagir bem. E aí é uma linha muito tênue, né, entre a privacidade da pessoa e até onde a organização pode ir, mas um respeito mínimo. Se fosse um amigo seu, se fosse uma pessoa da sua família te dando esse feedback, você com certeza acolheria essa pessoa. Então, esse acolhimento básico do ser humano vai fazer com que o mindset do bem-estar aconteça dentro da organização. Acho que podemos ir por aí, se a gente pensar no contexto geral. Excelente, Gabi. Agora a gente está chegando nos minutos finais aqui do nosso painel. Eu queria que vocês trouxessem uma fala breve de 3 minutinhos, só trazendo ali alguns pontos mais relevantes dessa temática, perspectivas para os líderes terem ali em direção ao futuro, né, da experiência do colaborador. A gente pode começar naquela mesma linha que a gente fez, né, das apresentações iniciais, começando pela Marina, depois pelo Bruno e, por final, pela Gabi. Ótimo. Então, acho que considerações finais, continuem ouvindo as pessoas, né? Não tenham medo de errar nisso, sejam muito sinceros, muito vulneráveis. Pessoal, a gente está testando, a gente está experimentando, a gente não sabe como fazer,
porque realmente acho que ninguém sabe, né? A gente está lidando com uma situação sem precedentes, sem histórias prévias que a gente possa se basear, sem teoria consolidada. Então, assim, procurem especialistas, né? Procurem ajuda e conversem com os times de vocês enquanto líderes. Se você não é líder, mas você é colaborador, converse com o seu líder também, né? Acho que os feedbacks para o líder têm sido bastante interessantes. Não são todos os líderes que abrem esse espaço, porque eles se colocam num lugar de terem todas as respostas, né? Mas tem sido bastante importante para o líder também entender como é que está sendo a atuação dele, onde ele pode fazer diferente, né? Ser cuidado de alguma forma. Então, acho que esse seria o caminho mesmo. Obrigada aí pela atenção e pelo espaço. Obrigada, Marina. Bruno? Então, pessoal, só deixando aqui, quem quiser depois se conectar em qualquer rede social aí, seja no LinkedIn, é só botar Bruno Leonardo lá, o Edcid que vai achar. Né, no Instagram, quem quiser compartilhar qualquer coisa, marcar, fique à vontade, a gente sempre gosta, né, de compartilhar bons insights, então, @BrunoBCL, então é muito fácil, BCL no final de Bruno. E aí, gente, eu diria o seguinte, acho que minha fala final é o seguinte, né, pegar só um dado de uma pesquisa que eu não tinha falado, tem uma pesquisa que acho que a Price realiza anualmente e fala o seguinte, né, do desafio os principais desafios que os CEOs, que eles mais ficam preocupados em relação aos seus ambientes de negócio. Está em quinto lugar a questão de ter as habilidades críticas dentro do negócio, né, assim como o RH apontou. Aí você pode falar assim, Bruno, mas e as outras quatro? As outras quatro não são inerentes ao negócio, são coisas externas, ao ambiente externo da empresa. Então, seria a primeira que a gente conseguiria lidar. Então, eu digo o seguinte, né? Hoje, a aprendizagem é um problema de negócio. Não é um problema só individual, do RH. Então, assim, cada vez mais, se você é um líder de RH, óbvio, você já sabe dessa consciência, desse desafio. Mas se você é um líder de uma pequena empresa, de qualquer área, de uma unidade de negócio, isso também é um problema seu, é um desafio seu. Então, a gente tem que trazer essa discussão de como a aprendizagem impacta nos resultados de negócio para o nosso dia a dia. E é óbvio, a gente tem que também provocar. Será que a gente está fazendo isso da forma tradicional? Sim, será que a gente está fazendo isso repetindo todos os pontos que a gente já vem fazendo há anos e esperando resultados diferentes? Se a gente estiver fazendo isso, a gente tem que se questionar e falar assim, quais talvez sejam os novos modelos que vão trazer bons resultados para a gente? Então, muita gente deve estar se perguntando, de forma prática, eu vou investir, então, aqui em treinamento, Bruno, é isso? Boto todo mundo treinar. Gente, mesmo as universidades corporativas mais complexas e mais estruturadas que eu conheço, vão botar uma pessoa treinar o quê? 10, 15, 20 dias no ano, se for muito aqui. Já é um exagero, pelo que eu vejo de dados. E o que elas fazem nos outros 300 e poucos dias do ano? Né? Então, assim, ou você cria, de fato, uma cultura que estimule a aprendizagem contínua, desde momentos formais e informais, ou talvez você como empresa e você como pessoa não vai estar preparado para os desafios cada vez mais rápido que o mundo está trazendo. Então, acho que esse seria um ponto de atenção para a gente. Obrigada, Bruno. Agora, Gabi, para fechar. Eu vou finalizar com um questionamento adaptado das redes sociais, né? Que é, fora da reunião, você está bem? Quando você desliga lá, clica no botãozinho vermelho ou sai do escritório, como é que você está, né? A gente está vivendo uma epidemia de perfeccionismo, de sempre ser o melhor, de sempre ser o mais incrível, mais efetivo, e essa epidemia só está levando a gente a mais depressão, mais ansiedade, mais burnout. Então a gente precisa começar a se perguntar mais, enquanto líder e colaborador também, em quem que eu estou me espelhando? Essa pessoa que eu estou me espelhando, ela está realmente bem? Porque às vezes a gente coloca uma expectativa lá em cima, sabe, de alcançar determinados sucessos profissionais e não é bem assim que está acontecendo na vida real. Então, o preço que você pode estar pagando para chegar num lugar que sequer existe é a saúde, é a qualidade de vida, são as conexões pessoais, é seu amor próprio, autoestima, e o que a gente leva da vida é bem maior do que alguns tiques que a gente pode fazer na lista, né? Eu acredito que promover bem-estar e equilíbrio nas organizações, tanto a líderes quanto a colaboradores, a alta gestão, todo mundo, é também promover os desdobramentos nas vidas dessas pessoas.
Então, quando a organização tem pessoas mais saudáveis, que vivem melhor, essa organização também está promovendo o bem-estar social. E o oposto acontece. Uma organização com base em pessoas estressadas está, sem dúvidas, causando estresse em todos os elos desse colaborador. Todos os laços que ele tem ao redor estão sendo corrompidos de alguma forma. E a gente é uma teia. Então, empresas são feitas de pessoas, não tem mistério, não precisamos de uma grande fórmula, a gente já tem as respostas. Então, o que vai fazer... Acho que está passando um avião aqui, esse está intenso. A vida em São Paulo. O que vai fazer a gente vislumbrar um novo começo de era, desenvolver em relação a essa experiência de colaborador é algo muito simples, mas nem sempre fácil. É dar espaço à nossa humanidade. A gente ser mais humilde, mais respeitoso, viver um dia após o outro, abrir o coração e seguir em frente. Obrigada, Gabi. A gente está encerrando agora o nosso painel. Queria agradecer a todos vocês, né, Marina, Bruno, Gabi, todos que nos acompanharam ali ao longo do nosso debate, enviaram perguntas, interagiram conosco ao longo do Mentimeter. E foi ótimo esse bate-papo, com certeza acendeu muitos insights, né, muitas oportunidades para a gente trabalhar a experiência do colaborador.